Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou disponibilizar um setup aqui, que é um setup que eu já utilizo há muitos anos, é um setup extremamente assertivo, dificilmente ele erra. Ele tem alguns requisitos muito importantes para funcionar, mas fique tranquilo, eu já separei uma aulinha aqui espetacular aí para vocês. A aulinha que vai ser transmitida via PowerPoint. Preste muita atenção, provavelmente esse aqui vai ser um vídeo longo, mas é um vídeo que realmente vai fazer a diferença no seu operacional. Se você aplicar somente isso dentro do mercado, você vai mudar da noite pro dia todos os resultados que você vem tendo ali, principalmente pessoas que são perdedores consistentes, né, que eu acredito que seja o caso de alguns aí, que estão tentando angariar recursos ali, aumentar o valor da conta, ou até mesmo evitar quebras de conta pelo excesso de cliques, tá? É um setup que eu já adianto para vocês, ele não dá entrada todos os dias, ele dá entradas durante determinados períodos e ciclos de mercado, mas quando ele dá essa entrada, tende a ficar durante muito tempo indo na direção que você clicou, perfeito? E aí você vai saber ponderar ali em relação ao risco-retorno, se você vai fazer operações de day trade ou swing trade, tá ok? Pessoal, antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é realmente um vídeo que eu quero levar para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Eu quero que esse setup ganhe visibilidade, senão eu não estaria trazendo ele aqui no YouTube, perfeito? Se você tiver qualquer dúvida em relação a ele, comente aqui no vídeo, que eu vou estar tentando auxiliá-lo ali durante a implementação desse sistema. O Kenzo Trader agora faz parceria também com o BTG Pactual, via Do Investimentos. Então, se você ainda não tem conta aberta no BTG, por favor, abra a conta para ontem. É uma corretora totalmente diferenciada, voltada para quem é sério dentro do mercado, voltada para traders sérios. Se não fosse sério, eu não estaria fazendo parceria e provavelmente eles também não estariam fazendo parceria comigo, perfeito? Eles querem traders bons, traders que realmente querem vencer dentro do mercado, e eles estão lhe dando toda a estrutura para isso. Profit Pro de maneira totalmente gratuita, corretagem zero, o atendimento dos caras é humanizado, ou seja, se você tiver qualquer ordem lá pendurada, caiu a energia da sua casa, você não conseguiu fechar a posição, pô, dá uma ligada na Dom. O atendimento também dos caras pode ser feito via e-mail, e vai ser uma pessoa, não um robô que vai te atender, vai ser uma pessoa altamente capacitada, qualificada. A estrutura dos caras é impecável e não tem como não fazer parte aí do nosso time, perfeito? Agora o recado mais importante de todos: se você quer operar comigo todos os dias e realmente virar essa chavinha ali do day trade, ó, link da sala ao vivo tá aqui. Bate o QR Code ou entra aqui na descrição do vídeo que você já vai ter acesso, né, à mensalidade da sala ao vivo. Aproveitem porque esse valor tá absolutamente de graça, tá? Tá de graça. Referente a tudo aquilo que a gente faz dentro do mercado, todos os resultados que a gente posta todos os dias lá dentro do Instagram dos alunos, cara, isso daí é irrisório. Eu tô fazendo realmente essa maratona aí pra ajudar o pessoal. Então faça parte lá da sala ao vivo. Vamos aprender a operar de verdade, ser sério dentro do mercado, parar de ficar acompanhando novelinha e também parar de ficar absorvendo toda essa porcariada que a gente vê aqui no YouTube, que a gente já tá de saco cheio, né? Já tá de saco cheio de regrinha de coloração, é um indicador milagroso, é o setup não sei o que das 11 horas. Pessoal, tudo balela, tudo lixo. Vamos aprender a interpretar e entender o preço da forma correta. Parar de novelinha, parar de ficar seguindo o cara que fica postando carro, fica postando mansão, viagenzinha, não sei quanto fiz no dia. Isso daí, ó, isso daí se joga no lixo. Vamos virar operador de verdade, beleza? Ó, uma visão muito bem passada aqui pra vocês, tá? Desejo a todos aí um forte abraço e, sem mais delongas, bora começar aí o que interessa. Valeu, pessoal! Então agora aqui na minha tela, eu vou começar a explicar pra vocês, né, sobre o setup TL20200. Vocês já vão entender o porquê desse nome aqui, ó, 20200. É a estratégia mais utilizada pelos iniciantes, tá? Pelos traders ali que eu tento ensinar. É uma estratégia muito simples e que vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Bom, vamos começar. Fundamentos e benefícios da utilização do TL20200. Eu já começo dizendo aqui que o risco-retorno dele é de 10:1. Preste muita atenção nessa questão aqui. Quando você estabelece dentro desse sistema, o preço vai lá, apresenta para você toda uma configuração e te dá a entrada,
você tem várias opções, tá? Ele é um setup que você não precisa replicar exatamente isso que eu vou falar em relação ao risco-retorno. Tenha em mente que se você quiser utilizar um risco-retorno menor para poder sair mais rápido de um trade, contanto que esse risco-retorno ele seja pelo menos positivo, você pode aplicar. Quem sabe ali um 3 para 1, né? 3 para 1 seria 3 de gain para 1 de loss. Quem sabe ali um 2 para 1. Então você tem que entender que o risco-retorno que eu estou apresentando aqui é de 10 para 1, que foi o setup que eu desenvolvi e é assim que eu utilizo ele. Mas nada evita de você fazer essa modificação, perfeito? De acordo com aquilo que você opera. Você sempre vai operar na direção da trend. O que seria uma trend, pessoal? Basicamente uma tendência. Se o mercado ele tá tendo dentro do gráfico maior uma tendência de alta, você vai procurar por operações compradas. Não significa que ele não possa te dar uma operação vendida, ele pode te dar sim. E você pode executar e te dar um excelente retorno. Mas o ideal, né, na grande maioria esmagadora das vezes, é muito importante que você execute ele a favor da tendência. É um setup psicológico. Por que ele é um setup psicológico? Vocês vão ver mais à frente que o Fibonacci ele vai acabar entrando dentro desse setup, tá? Em algum dos pontos. E por que eu digo que ele é um setup psicológico? Pelo fato da gente estar trabalhando com risco-retorno de 10 para 1, o próprio Fibonacci ele vai te dar um alvo. E quando você tem um alvo, você tem um objetivo, fica muito mais fácil de acreditar que o preço tem potencial de chegar lá. Perfeito? Principalmente para vocês que já aplicam ele e sabem aquilo que eu estou falando. Se você conseguir aplicar e pegar pelo menos um trade de 10 para 1, a próxima vez que você aplicar, o desconforto durante a operação ele vai praticamente sumir, porque você já ganhou dinheiro com ele a última vez. Então a segunda vez que ele aparecer, fica muito mais sossegado. Então é um setup que vai te trazer um alto índice de conforto psicológico, perfeito? Você vai sempre operar ele numa zona de altíssima liquidez. Fique tranquilo, porque você não vai precisar identificar isso. Isso é uma coisa que o próprio setup vai te apresentar, tá? Então ele é aplicado, ele aparece para você numa zona de altíssima liquidez e eu vou explicar para vocês o porquê. E aqui tá o fator chave, sobrevivendo a longo prazo. Vai fazer você sobreviver a longo prazo. Por que, Kenzo? Porque é o seguinte, o day trade, pessoal, ele é uma ferramenta, tá? Muito forte para você alavancar seu capital. Ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta muito forte que pode destruir o seu capital. Esse setup aqui, ele é um setup que você pode aplicar ele no day trade e também no swing trade. Por que eu coloco o risco-retorno de 10 para 1? Para que ele seja aplicado no swing trade. Mas se você for aplicar no day trade, você vai perceber com o tempo, na aplicação desse setup, que ele não aparece sempre. Inclusive, ele demora muitas das vezes para aparecer. São requisitos que precisam acontecer dentro do mercado para que ele funcione. Então, quando não está tudo muito perfeito, você não aplica ele. Então, é um setup que dificilmente aparece em relação a uma grande quantidade de operações que você faz. Então, se você só operar isso aqui, você vai ter resultado positivo dentro do mercado, tá? Então, você vai ganhar tempo ali de tela, esperando de fato o setup ser formado. E nesse tempo de tela, você vai ver a formação dos candles, você vai conseguir entender os pontos de liquidez, tá? E sobreviver a longo prazo. E quando ele aparecer, você recolhe os frutos. Fator muito importante também, ele evita aqui a poluição visual, isso para mim é muito bom, diferente ali do gráfico de muita gente que eu percebo que é extremamente poluído e você não consegue ver a única coisa que é mais importante, que é o preço. Aqui você vai ter um setup limpo, um gráfico clean, que você vai poder utilizar no celular, você vai poder utilizar no notebook, né, que não recomendo, mas se você quiser implementar tranquilamente, tela pequena, ele fica bem apresentável, sem poluição visual e 100% implementável. Te dá atenção naquilo que importa, que é a oscilação do preço. E é o setup, para finalizar, simples e eficiente. E setup tem que ser assim, simples e eficiente. Kenzo, você já ouviu falar do setup do Larry Williams? Já? Você já ouviu falar? Eu já. O setup do Larry Williams, 9.1, 9.3, pessoal, é o setup mais simples e ridículo que existe. E nesse setup, ele ganhou recordes, ele quebrou recordes de rentabilidade. Então o setup ele precisa ter esses fundamentos, todos esses aqui que eu apresentei para você. Não basta encontrar um setup na internet, qualquer, e ele não ter nenhum desses fundamentos. Eles precisam ter isso aqui para funcionar de fato a longo prazo. Não adianta ser um setup que você ganha todo dia
E é um setup que você tá trabalhando uma bomba relógio que a qualquer momento vai explodir e vai levar os seus lucros de todos os dias. Não, esse setup não funciona assim. Ele é um setup para quem quer viver de mercado de fato. Dando continuidade, então iniciando nossa aula aqui, eu vou tirar só minha câmera para ficar mais visual, só um minuto. Legal. Vamos lá. Para que ele funcione, pessoal, a gente vai precisar de algumas ferramentas e alguns indicadores. Fique tranquilo se você não usa indicador, eu também não uso. É só para realmente a gente implementar aqui o nosso gráfico com fatores que vão ajudar a gente a identificar boas oportunidades, tá? Então, para iniciar a construção do setup, vamos precisar de alguns indicadores. Primeiro, você vai inserir médias móveis. Legal, Kenzo, mas você não disse que médias móveis precisam ter ali um porquê e um significado durante o acréscimo delas dentro do gráfico? Sim, elas precisam. E eu vou explicar para vocês o porquê. Você vai inserir no gráfico uma média móvel de 200 períodos, a aritmética com 0 deslocamento. Você vai inserir uma segunda média móvel dentro do gráfico de 20 períodos, aritmética e 0 deslocamentos. E seu gráfico vai ficar com esse aspecto aqui. Uma média móvel aqui embaixo de 20 e uma média móvel aqui em cima, tá, de 200. A cor você define aí. Eu gosto de usar a média móvel de 200 preta e a média móvel de 20 roxa. Perfeito? É um gosto pessoal meu. Beleza, fez esse primeiro acréscimo. A média móvel de 20 ela vai servir para a gente entender um deslocamento do preço mais rápido. Ela é uma média móvel mais rápida, tendenciosa, inclusive excelente para capturar grandes tendências. E a média móvel de 200, na minha opinião, é um baita de um bloqueio. Ela é uma muralha que, se o preço consegue vencer ou se ela está apontando para baixo, ela mostra para você a direção realmente da tendência do ativo. Então, uma média móvel extremamente importante ali para quem faz day trade e swing trade. Volume financeiro, tá? Que é o segundo indicador que a gente vai colocar. Você coloca volume financeiro com cor, vai ficar mais ou menos assim, do jeito que eu gosto, tá? As barras positivas vão ficar brancas e as barras negativas vão ficar vermelho. Vice-versa, para se você usa gráfico verde ou vermelho. Configuração. Utiliza da mesma forma que ele já vem ali no Profit, configurado. Não precisa fazer nenhuma alteração significativa nele. Utiliza da mesma forma que ele vem. Pronto, seu gráfico está montado em relação aos indicadores. Agora a gente vai partir para as ferramentas. Como que a gente vai configurar aqui as ferramentas de utilização? Então, para iniciar a construção do sistema operacional, nós vamos precisar de algumas ferramentas, sendo elas preço Fibonacci, que é o nome que o Profit dá, né, para retração de Fibonacci. Então essas duas coisas aqui são a mesma coisa, tá? Retração, preço Fibonacci. E você vai colocar aqui, ó, dentro desse primeiro, você pode dividir aqui, ó, vou colocar preço Fibonacci, você vai utilizar esse quadrante aqui. E aqui você vai colocar, ó, retirar todas as medidas e deixar apenas os 50% e o 61.8 com preenchimento. Então como é que você vai fazer isso daqui aqui? Você vai em níveis, primeiro você vai clicar com o botão direito, propriedades de preço Fibonacci, depois você vai vir aqui em níveis. Em níveis, você vai colocar 50% e 61.8 e dar o incluir, perfeito? Deixa eu mostrar níveis de Fibonacci para você ver também. Depois, você vai clicar aqui em aparência. Na aparência, você vai selecionar aqui, ó, preenchimento. No preenchimento, você vai colocar a cor que você quer. E vai dar um aplicar e definir como padrão, senão ele some, tá, pessoal? Define isso aí como padrão. Perfeito. A sua ferramenta de preço Fibonacci ou retração Fibonacci, ela já está pronta. Depois, você vai vir aqui para projeção de Fibonacci. Pessoal, projeção de Fibonacci, vocês já viram algumas aulas minhas aqui, mas nesse momento a gente vai usar uma projeção um pouquinho diferente, tá bom? E a gente inclusive vai usar essa projeção para utilizar o gatilho para marcar um alvo e para utilizar o gatilho para marcar o seu stop. Sim, você vai usar ela para marcar a região de stop do preço que você vai definir. Então você vai nessa projeção e você vai deixar apenas o 0% e o 150% com o preenchimento. Como é que você vai fazer isso daí? Você vai vir aqui, de novo, ó, propriedades de projeção de Fibonacci, você vai apertar com o botão direito. Aí você vai vir aqui em níveis, e aí você vai colocar aqui, ó, 0% e 150%. Aqui tá o pulo do gato, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês sobre aquele risco retorno que eu mencionei logo acima de 10 para 1? Lembra desse risco retorno? Se você for utilizar 10 para 1, aqui você vai ter que colocar 1000%. Você vai ter que colocar o 1000. E aí é o risco retorno de 10 para 1.
Se você for utilizar 2 para 1, você vai colocar 200 aqui. Se você for utilizar 3 para 1, 300 e assim por diante. Então eu não coloquei aqui porque é uma coisa que vai ser variável de acordo com aquilo que você faz já dentro do mercado, tá? Você tem que sentir a dimensão de tudo. Esse vídeo que eu tô gravando aqui é realmente para mostrar o risco-retorno de 10 para 1, para vocês verem também os benefícios de saber segurar uma posição. Depois que você fizer isso em relação aos níveis, inclusive daquela questão dos 1000%, 200%, você vai vir aqui em aparência. Aparência, você vai colocar aqui preenchimento na cor que você quiser, perfeito? Pronto. Nesse momento, você já configurou aqui as suas ferramentas e seus indicadores. Então você já está com todas as ferramentas necessárias configuradas e todos os indicadores também configurados. Agora a gente vai partir ali para alguns requisitos para que esse setup ele aconteça. Kenzo, qual que é o tempo gráfico que a gente vai aplicar esse setup e quais são os requisitos que o gráfico tem que apresentar para a gente para acontecer de fato a entrada? Para estabelecer uma entrada sólida, é necessário que a média móvel de 20 e a média móvel de 200 estejam alinhadas junto à região de 50% e 61. Calma, calma, calma. Se isso ficou confuso para você, eu vou te mostrar no gráfico, fique tranquilo. Depois você volta aqui e dá uma lida de novo nisso que eu falei. A entrada acontece sempre no gráfico de 10 minutos. Aí vai ter gente, tô adiantando algumas dúvidas aqui, vai ter gente me perguntando, Kenzo, isso aqui funciona no gráfico de 5 minutos? Pessoal, funciona, vai te apresentar mais entradas e você tem que ter em mente que quanto menor o tempo gráfico, mais entradas ele vai te passar, mas a chance de falhar é muito grande, conforme você vai reduzindo o tempo gráfico. Ele funciona assim no 10 minutos, no 5, né, no 1 minuto, mas o tempo gráfico que eu analisei que tem muito mais taxa de acerto é esse aqui, perfeito? Então é o tempo gráfico que eu gosto de aplicar ele, porque o tempo gráfico também ele tá muito de acordo com o seu risco-retorno. Então, se você usa um risco-retorno de 10 para 1 no 10 minutos, você vai ficar posicionado ali dentro da operação, cara, no mínimo uns 2 dias. Então, vai acabar virando um swing trade. Se você aplica no 5, você usa 10 para 1, talvez você consiga fazer em um dia. Aí vai virar o day trade. Aí se torna o day trade. Perfeito? Então, você que vai determinar isso aí. Mas o que eu estou apresentando aqui é 10 minutos. E aqui precisa de uma formação gráfica favorável, martelo ou marubuzu a favor das médias, pessoal. É isso mesmo, precisa de uma formação gráfica. Eu trouxe duas aqui para vocês, tá? Eu trouxe primeiramente o marubuzu. Aqui é simplesmente um exemplo. Eu coloquei o marubuzu de baixa, que é uma entrada. Caso você tenha tudo alinhado, você vai fazer essa entrada na ruptura dele aqui. E eu também trouxe o marubuzu de alta, que tiver tudo alinhado, você vai fazer essa entrada aqui em cima. Legal? Existe uma outra entrada também, você tem uma estrela cadente de baixa, e aí você vai dar essa entrada na ruptura desse camarada aqui, e aqui para alta você tem um martelinho que você também vai dar entrada aqui na compra, tá? Então aqui você acrescenta martelo ou marubuzu ou estrela cadente. É a formação, não importa muito o nome para mim, o que importa é realmente o volume do candle e a confirmação dele, a força dele naquela região, tá bom? Voltando aqui minha câmera, pessoal. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui no gráfico o que vai determinar essa entrada. Quando você tá aqui, você tem, né, este movimento de baixa aqui, tá? Um movimento bem agudo, você tinha pivôs de alta e agora você começa a ter pivô de baixa. Confirmação do pivô de baixa na cabeça desse cara aqui. Nesse caso, quando você tem este topo maior e este topo menor, você tem a certeza de um topo, obviamente, porque ele já andou e ele já formou esse topo. E aqui no fundo, o que você vai aguardar para a construção do setup? A possibilidade de um fundo. Por que possibilidade, Kenzo? Porque o gráfico está formando, entendeu? Eu tô simulando a formação de um gráfico aqui. E aí tem um requisito, que ele fez aqui o primeiro candle comprador, tá? Dentro do 10 minutos, e te deu a possibilidade de um fundo. Então eu coloco aqui, ó, precisamos de no mínimo 3 candles compradores para marcar um fundo. Então tem que ter aqui mais um candle comprador e mais um candle comprador. Aí ele vai confirmar esse fundo para você. Confirmou esse fundo, o que você vai fazer? Próxima etapa. Na próxima etapa você vai marcar aqui, ó, 0% no fundo e 100% no topo, porque você tem a certeza de um topo e a possibilidade do fundo. Aí vai te dar aqui, ó, vai ficar desse jeito, limpo, tá vendo, ó? Só a zona que interessa pra gente, 61,8 e 50%. É o que? Zona de manipulação de preço. Zona de altíssima liquidez. Essa aqui é a altíssima liquidez que eu falei pra vocês, tá?
serve como um imã ali pro preço. Aí você vai aqui, ó, marcar a retração de Fibonacci baixo para cima, ou seja, você vai clicar embaixo e arrastar ele para cima, tá? Não de cima para baixo, de baixo para cima. Marcou? Show de bola, vamos pro próximo. No próximo, o que a gente tem aqui? A gente tem a evolução do preço, ele fez aqui um pivô de alta. E aí, nesse momento, presta muita atenção. O preço entre as médias não fazer nada. O setup deu entrada? Não deu ainda. O que você vai fazer? Você vai aguardar o alinhamento superior ou inferior das médias de 20 e média móvel de 200. Então, para simplificar, vou explicar para vocês. O preço voltou para cá, né? Lembra que eu falei que serve como imã essa região de liquidez? Ele voltou aqui para buscar liquidez, seja o UBS, o Credit Suisse, o cara que empurrou esse movimento, e te colocou aqui um toque na média móvel de 200 com a zona de manipulação de 50 e 61.8. E a média móvel de 20 está aqui por baixo. Qual que é o cenário que você tem aqui? Você tem uma média móvel de 200 e uma média móvel de 20 embaixo e o preço trabalhando entre elas. Isso aqui não é o setup. O setup, a gente espera o quê? O alinhamento. O que é o alinhamento? Deixa essa média móvel de 20 chegar, deixa essa média móvel de 200 chegar. Quando elas convergirem nessa região, você aguarda o gatilho ou para cima para fazer uma compra ou para baixo para fazer essa venda. Então, por enquanto, não é para fazer nada. O que a gente tem aqui, pessoal? As médias perfeitamente alinhadas na região de manipulação de preço. Kenzo, deu entrada aqui atrás? Não deu. As médias estavam caindo. Eu estava esperando ainda alinhar. Agora perceba uma coisa muito legal. Lembra da formação do preço. Não adianta eu apresentar aqui um setupzinho com gráfico formado. Tem que mostrar a construção dele ao vivo, que é o certo, né? Agora você vai esperar aqui, ó, as médias, elas estão alinhadas, o preço rompeu, inclusive, a região, não se afoba, deixa o preço fazer a correção dele. E aí você aguarda, tá? Ele rompeu essa região sem as médias estarem cruzadas ou as médias estarem alinhadas. Isso aqui não é o setup de cruzamento de média, é alinhamento de média. Você tem que esperar a média móvel de 200 chegar aqui, a média móvel de 20 também chegar aqui, dentro da zona de liquidez do preço. Aí, ó, tá aqui, ó. Caso o preço faça correção, vamos aguardar um gatilho. Aguardar a correção e o gatilho para que a gente possa realizar uma compra. E aí, você vai ter aqui, então, talvez uma correção em alguma região de topo lá. O preço volta para cá. E se ele deixar o gatilho, que é o quê? Ou o martelinho, ou o marubuzu de alta, a gente pode tomar posição. E é muito melhor que esse gatilho ele tenha volume, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o próximo quadro. O preço faz a correção dele, as médias elas estão alinhadas, você tem uma média móvel de 20, uma média móvel de 200, exatamente aonde? Exatamente na sua zona de altíssima liquidez, 61.8 e 50, e você também tem aqui, ó, o candle marubuzu, que é o gatilho de entrada, com altíssimo volume, perfeito? Então aqui é o gatilho de compra do setup 20-200. Tá legal, Kenzo? Qual que é a entrada? A entrada é na ruptura desse camarada. E o stop, você vai projetar esse camarada para baixo. 150% você vai posicionar. Tá bom, Kenzo, mas vai ficar muito caro o stop. É stop de tipo 600 pontos, 700 pontos. É, cara, é um stop caro. Mas o risco-retorno dele é de 10-1. Se seu stop é de 600 pontos, o seu alvo é de 6.000 pontos. Entendeu? Então, vale a pena. É um setup que você aparece pouco, você clica pouco e quando dá certo você faz ali 2-3 meses de lucro dentro de uma posição. Então ele deu aqui para você um marubuzu. Aí que tá a questão, os que me questionam. Ah, Kenzo, o stop dele é muito caro, não dá para eu executar. Beleza, na sua percepção, só que você prefere o quê? Você prefere continuar perdendo dinheiro fazendo um monte de operação errada ou colocar em uma posição que você tem um alto índice de acerto a possibilidade de ganhar dinheiro? Vai aí a sua questão emocional de saber segurar uma posição dessa. Não adianta também você traçar todo o objetivo, traçar o alvo e no meio do caminho alfaçar porque ficou com medinho. Porque eu trouxe duas situações aqui. Eu trouxe uma situação igual essa aqui que ele vai direto. E eu trouxe uma situação que ele volta e quase te tira no stop para depois ir. Então não adianta alfaçar. Se você traçou o trade, você tem que segurar ele até o final. Então tá aí. Olha a entrada aqui, ó. Você tem a entrada aqui na cabeça do marubuzu. Aí aqui você vai fazer duas coisas. Você vai pegar a amplitude dele e projetar
1000% para cima, que aí seriam 10-1, tá? 10 alvos desse Marubuzu para cima. Aí o seu objetivo vai ficar aqui. E aí você vai pegar e projetar ele para baixo também. Aí você vai ter aqui, ó, um stop no 150% dele. É uma vez esse tamanho de candle e meia para baixo. Aí seu stop, então, tá aqui nesse quadrante vermelho aqui, ó, o stop projetado. E o seu alvo de 10-1 projetado também, perfeito? Lembrando aqui, ó, você tem a projeção do alvo e do stop, que sempre vão ser ali a projeção do gatilho, perfeito? Que o gatilho de entrada que você analisou e esperou. Martelo, Marubuzu, perfeito? Aí você tem ali tudo montado, entrou na posição, tranquilidade, agora é ter paciência. Aqui tá o trade, o andamento do trade, tá? Você tem aqui a sua entrada via Marubuzu, né? O seu stop aqui nessa região e você tem aquele seu alvo aqui naquela região. Então você ficou aqui, ó, todo este tempo sem operar, sem se expor ao mercado, arriscando somente isso daqui, dentro da posição, e no final você recolheu o seu objetivo, o seu prêmio, um alvo de 4.921 pontos, perfeito? Isso aqui para você fazer em day trade, né, do jeito que a maioria ensina a operar, você não faz isso nem em um ano. Então você tem que saber entender o mercado, assim ó, pum, somente tem que abrir com esse setup, entendeu? Você tem que olhar esse setup aqui e entender que você pode manipular ele da forma que você quiser. Eu tô fazendo risco-retorno de 10-1 desse alvo. Só que você pode sair em 2-1, 3-1. Já é um baita de um tradão. Mas ele teve o objetivo de 10-1 perfeitamente atingido. E você pode ver que aqui ele começa a virar. Perfeitamente, começa a virar. Bom, quanto tempo, Kenzo, levou para atingir esse alvo? Eu calculei aqui. Foram 4.921 pontos, quase 5.000 pontos ali. E levou 3 dias, 8 horas e 30 minutos para você ter este alvo ali atingido, perfeito? Então, tem que ver se vale a pena. Igual aquilo que eu falei, o cara que opera mal, ele não faz isso nem em um ano. E você segurando por 3 dias a posição, você fez esse valor. E aí você vai fazer o quê? Você vai aguardar uma nova oportunidade. Acertou um trade desse aqui, seu mês, ó, tá fechadão, seu mês tá tranquilo, entendeu? E aí, ó, eu trouxe uma outra oportunidade, tá? Mas é para vocês verem como é um trade bonito, muito bem estudado. E o seu gráfico fica o quê? Ele fica clean, ele fica limpo. Ele marca aqui, ó, o preenchimento, o seu alvo e marca também aqui o seu stop. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui agora para o próximo tópico que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, são 3 setores, tá? Da construção do trade. Aqui é o primeiro momento, a identificação do gatilho, o segundo momento e o terceiro momento, que é a nossa entrada, perfeito? Então vamos começar. O que a gente tem aqui? No primeiro momento, inclusive isso aqui é uma tática que eu uso bastante para operar gap. Quando o preço abrir em um gap muito grande, seja de alta ou de baixa, você pode estar aplicando esses conceitos aqui e tá realmente lucrando com esse setup. Então ele é um setup adaptativo também para gaps, vale super a pena. Então você tem aqui a certeza de um topo, porque é um topo já formado, então você já tem essa certeza do topo aqui. E agora você abriu em gap de baixa, ele colocou 2 candles aqui, por mais que esse seja negativo, é um candle com bastante pavio, então é uma possibilidade, né, de um fundo. Você precisa do que agora? De 3 a 4 candles, 3 a 4 candles ali a favor desse bloqueio comprador. Formou esse fundo, veja se vai dar continuidade em 3 ou 4 candles, tira agora, né, a sua retração de baixo para cima de 50% e 61.8. Tirou a retração, aguarda ali o preço chegar nela, o preço chegou entre as médias móveis, e aí ele tentou romper para cima, aí ele voltou e te deixou aqui um alinhamento perfeito da 20 e da 200 com esse belíssimo gatilho de martelão aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o seu gatilho de compra, você tem uma zona de manipulação de preço, que é a região de altíssima liquidez de 50% e 61, e você tem as médias perfeitamente alinhadas com esse belíssimo gatilho. Legal, Kenzo, e agora? Qual que vai ser aqui a nossa entrada? Você mediu tudo, e aí a sua entrada, ela vai ser na cabeça desse cara aqui, né? Você vai tomar a posição na cabeça desse cara, vai ser sua entrada de compra, igual vocês estão vendo aqui.
vai projetar ele para cima 10 vezes, vai te dar um objetivo de 1000%, alvo estabelecido de 10 para 1, e o seu stop loss aqui vai ser de 150% o valor desse camarada. Então, deu a entrada na ruptura dele aqui, ó, nessa linha preta. Já tem o seu alvo muito bem estabelecido, a sua saída do trade e o seu stop loss muito bem estabelecido. Você não vai alfaçar, não vai mexer na posição e vai deixar o preço caminhar. Perfeito? Qual que vai ser o desenrolar? Pum, tá aí, ó. Entrada na cabeça desse cara aqui, alvo definitivamente estabelecido, alvo atingido, mais um trade. Detalhe, esse trade aqui foi aconteceu, se eu não me engano, 2 dias depois do outro, e aí você pegou nessa posição aqui mais 3.469 pontos, e legal que você ficou apenas 2 dias posicionado aí, então você pegou a tendência inteira de alta. Então é um setup de tendências, é um setup que funciona muito, tem que ter bastante paciência, saber conduzir uma operação assim, tá? Não se apavorar, e vai fazer você clicar menos, vai fazer você sobreviver a longo prazo dentro do mercado, que é de fato o meu objetivo como professor, até que vocês consigam atingir a consistência e depois, quem sabe, a excelência. Perfeito, pessoal? Então é isso. Setup bem legal, né? Setup que funciona bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, mais uma vez aí, deixe o seu like, comente se você tiver alguma dúvida e eu estou à disposição aí para ajudar qualquer um de vocês que precise, né, de algum tipo de auxílio aí nesse momento. Tá bom, pessoal? Desejo a todos então um forte abraço e excelentes estudos, boas operações. Valeu, traders!